Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da Sua presença gloriosa, poderosa. Ó Deus, em Ti, Jesus, nós depositaremos a nossa confiança. Deus, eu peço uma bênção sobre a vida dos Teus filhos, que com fé, Jesus querido, irão contribuir na Sua casa. Deus, os cuidados da Tua casa, meu Senhor. Ó Deus, faz com que nós possamos, ó Pai, ó Deus, ter, Jesus, Deus, o amparo do Senhor em nossas vidas, nossos lares, nossos filhos. Ó Deus, que os nossos familiares, ó Deus, alcance as bênçãos reservadas pela vida de cada um dos Teus filhos. Abre a porta que está fechada, mantenha, ó Deus, a que está aberta, multiplica as Tuas bênçãos sobre a vida dos Teus filhos. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
verdade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu te convido a se colocar de pé. Nós vamos orar a palavra. Vamos receber o nosso querido pastor Roberto, servo do Senhor Jesus, que vai nos ministrar esta noite. Glórias a Deus por isso. Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor é, pelos livramentos, pelo teu amor. Te louvamos, Jesus, porque tu és o verbo, tu és a palavra viva. Tu que és Jesus Cristo e mais ninguém. De posse desta verdade eu estou te pedindo em teu nome, Cristo. Fala conosco, porque carecemos de ouvir a tua voz. Estamos sempre carentes, estamos sempre sedentos. Nunca nos fartaremos, porque a tua palavra, ela está sempre se renovando e nós estamos sempre ansiosos por ouvi-la. Por isso nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, toma o teu servo e fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saúde, igreja, com o pastor Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Ruth, capítulo 1, do 1 ao 6. Amém? Amém? Ruth 1, do 1 ao 6. Muito bom estar aqui nessa noite, sendo tirado da zona de conforto, mas o Senhor sabe de todas as coisas, a palavra é dele, nós somos o povo dele, e ele sabe aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos, né, mas que precisamos. Vamos lá? E sucedeu o quê? Amém? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi. E os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, frateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. E ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Pode assentar? Eu prometo que vou ser bem rápido, então vou pedir sua atenção para que a gente possa meditar na palavra de Deus. Vou até pedir para que você ficasse com sua Bíblia aberta, uma palavra objetiva para que a gente possa meditar, que o Senhor possa falar no nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós vemos aqui no texto que nos dias em que os juízes governavam Israel, houve uma grande fome na terra. Interessante, assim, hoje é culto de ensinamento. Eu estava esses dias meditando na palavra de Deus e essa palavra falou no meu coração, até por algumas situações que nós atravessamos. E interessante que sempre que nós precisamos de uma resposta, se nós buscarmos em Deus, nós encontramos essa resposta. Nós ouvimos os testemunhos, vemos a Lili comentando, há 2 anos, é isso, Lili? 1 ano, 2 anos desempregada. E tenho certeza que durante todo esse tempo
Deus cuidou e no momento certo Deus ele enviou uma resposta e do jeito que ela pediu, o Senhor trabalhou e ela compartilhou conosco o que Deus tem feito. O que eu vejo assim na nossa vida, não sei se vocês já perceberam, tem horas que as coisas estão tudo muito bom. Já perceberam? Tem horas que está tudo muito bom. Só que às vezes acontece de chegar momentos que muitas vezes nós não estamos esperando e às vezes somos pegos de surpresa e situações que às vezes vêm tirar a nossa paz. Isso eu acho que não é só com um, é com todo mundo, não é certo? Se você hoje está bem, se prepare que um dia pode ser que alguma situação de adversidade pode chegar na tua vida. Nós vemos aqui nesse texto que havia uma família, eles eram ali da terra de Belém. Belém ali era tido como a casa do pão. Só que nós vemos no texto que houve um período ali no tempo dos juízes que o pão faltou na terra. E aí, quando veio a adversidade, a primeira coisa que aquela família fez é: precisamos tomar uma decisão. E nós vemos no texto que a falta de pão, na sequência do texto diz: por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe. Se nós refletirmos nisso, às vezes na vida está tudo muito bom, chega a adversidade, e agora? Precisamos fazer alguma coisa. Nós vimos que Elimeleque, ele então, vendo a situação que atravessava ali aquele cenário, ele decidiu pegar a família dele e falou: vamos para a terra dos Moabitas. Se nós olharmos, é interessante porque quando eu estava meditando no livro de Ruth, o livro de Ruth é bem maravilhoso de ler, porque é 4 capítulos, é bem curtinho. Se a gente for olhar na terra ali de Belém, haviam outras famílias. Inclusive, no próprio livro de Ruth, vai dizer que havia ali Boaz. E que Boaz, ele era um homem o quê? Rico. Dá uma olhada aí no capítulo 2 de Ruth no início. Dizia assim, ó: havia em Belém um homem rico e respeitado, chamado Boaz. E ele era parente de Elimeleque, o marido da Noemi. O que eu observo? No momento em que faltou o pão em Belém, a fome ela não apenas afetou a família de Elimeleque, mas ela afetou provavelmente aqui todas as pessoas que viviam ali em Belém. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que talvez não foi a fome que levou Elimeleque a tomar a decisão de sair de Belém e de ir para
houve fome, ele sai de Belém e vai para Moabe para fugir para um momento de falta de alimento. O medo fez com que eles fossem para aquele lugar. E ao chegar naquele lugar, olha o que acontece. Morre o marido e morre os filhos. E aí vem um terceiro ponto que, ao refletir aqui na palavra, se nós olharmos aqui, quando nós vimos que às vezes as nossas decisões, elas vão trazer consequências. Nós vimos, por exemplo, a Bíblia fala que lá em Gênesis 12, verso 10, quando houve fome na terra de Canaã, o que foi que Abraão fez? Ele pegou ali a família dele e desceu para o Egito. E por uma decisão precipitada, teve consequência ali. Aí nós olhamos também que em mesmo Gênesis 26, quando o filho de Abraão, Isaac, ele também, algum tempo depois, com a família dele, ele também estava na terra, houve fome. Ao seguir o mesmo exemplo do pai, ele o que? Decide ir para o Egito. Mas antes dele ir, veio uma palavra de orientação e ele acabou não indo. Mas no texto que nós estamos vendo aqui, nós vemos que Elimeleque, ele foi, e ao ir trouxe consequência. Se nós olharmos aqui no verso 13, olha o que acontece pela consequência da escolha de Elimeleque. Verso 13 vai dizer, no finalzinho, quando tudo havia acontecido, quando Ruth, ela agora decide voltar, ela está com as duas noras dela, e no meio do caminho, ela orienta para as noras, fala assim: voltem para os familiares de vocês. E uma coisa que me chamou a atenção, ela ainda diz assim: volte para os familiares de vocês e volte para os deuses de vocês. O órfão tinha decidido e ela estava orientando a Ruth: vai lá, faz a mesma coisa, volta, minha filha. No verso 14 diz assim, olha o que diz, aliás, no 13: vocês esperariam que eles crescessem? Ela estava dizendo: vocês vão ficar comigo? Vocês estão esperando eu casar de novo? Mas até o filho crescer, você vai agora esperar? Não faz sentido. Como é que vocês vão casar com esse menino? Porque assim que os filhos dela morreu, para que desse continuidade, elas ficariam esperando se tivesse um novo filho. Então não fazia sentido. Ela falou assim: vocês esperariam que o menino que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outros homens? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Olha que coisa interessante. Quem tomou a decisão de partir foi Elimeleque, que saiu com os familiares deles. E por consequência da morte, agora Noemi está dizendo que o próprio Senhor estava contra ela e a família dela. Será que muitas das vezes nas nossas vidas, quando a adversidade vem e precipitadamente a gente toma decisão sem pedir direção a Deus, será que depois nós queremos arrumar desculpa e culpamos até o próprio Deus pelas consequências daquilo que estamos passando? Nossas decisões, as nossas escolhas, elas precisam estar sendo debaixo da direção de Deus, porque senão as consequências, elas podem gerar um estrago. E muitas das vezes, sem perceber, nós acabamos culpando a Deus pelos problemas que estamos passando. Olha o que ela diz agora no verso 21. Ela diz o seguinte: cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Ela ainda continuava dizendo que a consequência de tudo que eles estavam passando foi porque o Senhor estava pesando contra eles e contra a família dela.
situação, às vezes, pelas decisões erradas que tomamos, as consequências, ficamos com vidas amarguradas, culpamos Deus pelos nossos problemas, culpamos as pessoas pelos problemas que estamos passando. A crise, ela vai chegar para todo mundo. Talvez você falou, um culto de ensinamento, era isso que eu queria ouvir, mas o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite, em algum momento, quando a adversidade chegar, qual é a decisão que você vai tomar? Vai estar empautada naquilo que você quer, naquilo que você entende que está debaixo da sua direção, ou nós estamos descansando e confiando em Deus? Mas é interessante, meus irmãos, nós vemos aqui, se eu sei que se muitas das vezes, melhor dizer, se eu sei que a crise vai vir, ela vem, muitas das vezes estamos passando por ela. Se eu sei que uma decisão errada pode trazer consequências drásticas, agora eu preciso entender o que eu preciso fazer para não passar por isso. A primeira lição que nós podemos tirar aqui, nós vimos que havia um rei chamado Ezequias, no período de Isaías. Quando esse rei, ele estava vivendo uma condição que não agradava ao Senhor, o profeta Isaías foi até a casa dele, dado por Deus, e entregou uma mensagem: prepara a tua casa, porque você vai morrer. Mas aquele homem, sabendo daquela situação, o que ele fez? Ele orou a Deus. E ao orar a Deus, o que ele alcançou de Deus? Ele alcançou a resposta. E por consequência, ele teve a vida ampliada em 15 anos. A primeira coisa que eu tiro de lição aqui, se nós estamos passando por situações difíceis, se nós estamos passando muitas das vezes por uma situação que nós não entendemos, ou se ainda está tudo bem, mas se a crise chegar em nossa porta, a primeira coisa que eu quero aqui te convidar é orar. A oração tem poder para mudar situações adversas. Quando nós oramos, Deus, Ele ouve e Ele tem poder para responder às nossas orações, para nos direcionar a cada passo da nossa vida. Na Bíblia nós vimos aqui o salmista Davi, durante o período que ele reinou, como foi importante. Ele era um rei, ele detinha o poder. O que não faltava para ele era crise, era situações de dificuldade. Porque quando se tem na vida situações que você precisa tomar decisão, se você não tiver ligado e tomar a decisão errada, nós vimos que as consequências são grandes. Mas Davi, havia duas situações que ele prezava. Durante o reinado dele, ele não queria que se apartasse dele o profeta e a arca do Senhor. Nós viemos aqui na casa do Senhor, nós não viemos aqui para passear. Nós viemos um culto como esse de quarta-feira, não é porque a gente veio para cumprir simplesmente o cronograma. Eu vou lá porque eu preciso ir para a igreja. Mas muitas das vezes num culto como esse, você e eu vem e encontramos resposta para aquilo que nós precisamos. Aqui que nós estamos meditando é na palavra de Deus, não é a minha palavra. E a palavra de Deus, ela está hoje dizendo para você que está passando por uma situação, ou você que possa vir a passar, descanse em mim, entregue as suas dificuldades nas minhas mãos e eu te darei direção para você. Nós vemos aqui então que Davi, ele nunca se apartava. Para ele tinha que ter o profeta e a arca. Nós devemos buscar a direção de Deus em todas as adversidades da nossa vida, até que a resposta do alto venha. Porque se nós hoje estamos orando e se não encontramos resposta, o que devemos fazer? Continuar orando, continuar buscando, até que o Senhor nos direcione, para que a gente possa saber qual o próximo passo da nossa vida. Agora, se de repente você está no meio de uma crise e você tomou a decisão errada e por consequência você esteja passando por uma situação de adversidade, fique sabendo que o mesmo Deus que Ele nos livra para que a gente não tome decisões erradas, é o mesmo Deus que nos ajuda
quando a gente passa por situações erradas, quando a gente reconhece, fala: Senhor, eu errei, eu me precipitei, eu preciso da sua ajuda. É o mesmo Deus que está disposto a nos ajudar. Então nós vimos aqui no verso 6 que vai dizer assim: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Quando ela soube que o cenário havia mudado, ela então falou: é tempo de voltar. Talvez se eles não tivessem partido, a família talvez estaria ainda de pé. Talvez o cenário seria outro. A crise seria difícil, mas da mesma maneira como as pessoas que ficaram ali na cidade de Belém, elas sobreviveram. A Bíblia não narra aqui exatamente como foi a consequência, mas pessoas sobreviveram. Provavelmente aquela família também estaria de pé aqui. Mas é interessante porque é o seguinte: se Elimeleque foi, se os filhos foram, mas ainda tinha uma Noemi. Então, talvez eu não sei qual cenário que nós estamos passando, estamos atravessando. Se estamos no meio da crise, mas ainda a nossa história não acabou. E o Senhor sabe o que vai acontecer no final. E quando nós regressamos e voltamos a depender dEle, Ele fala: agora nós vamos caminhar junto para o caminho certo. Nós vimos agora aqui no verso 22. Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Na Bíblia, toda vez que vai te falar sobre colheita, tem a ver com restituição. Nós conhecemos bem a história aqui de Ruth. Sabemos que por uma decisão dela, ela ficou acompanhando Noemi. Ela depois, quando elas voltaram, por orientação, por iniciativa dela, e depois ela foi para os campos, enquanto ali era o tempo da colheita, enquanto as pessoas colhiam, aquilo que ficava, aqueles outros que não tinham, eles iam pegando aquelas coisas que sobravam. E ela vai para o campo de Boaz. E depois nós vemos no decorrer da história que Boaz, ele era o remidor da família de Noemi. Teve um outro parente que ele não quis o direito. Boaz então adquiriu o direito. Ele se casou com Noemi, aliás, com Ruth. Ao se casar com Ruth, nós vimos aqui no capítulo 4, no verso 14: então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Olhar a história depois dela concluída é maravilhosa. É muito bom a gente ouvir a irmã Elisânia, a Lili, falar: depois de 2 anos ela recebeu uma bênção. Como a gente se alegra. Mas imaginar que durante o período de 2 anos, quantas das vezes talvez na cabeça dela, talvez ela pensou: Deus, e aí? Como é que vai ser? Será que vai ser agora? Ela comentou aqui que mandou vários currículos. A ansiedade: será que vão me chamar agora? Durante esse processo, muitas das vezes a gente, se não estivermos conectados com a presença de Deus, nós nos precipitamos em nossas decisões. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para que nós devemos descansar nele e confiar nele, porque Ele está cuidando mesmo nos momentos mais difíceis. E no momento certo, assim que Ele nos levar à vitória, nós vamos entender por que nós passamos por todo esse processo. Nós olhamos agora que Noemi, agora ela pegou um bebê. Olha no verso 16, Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho.
alguém que perdeu o esposo, alguém que perdeu os filhos. Pela idade, talvez não havia mais nenhuma esperança. Mas nós vemos que no final da história havia algo especial guardado para ela. E ela pôde desfrutar de um bebê que era da descendência da família dela. E quando nós vemos na história, essa família, essa geração, nós vimos no final aqui do capítulo de Ruth, nós vimos a geração, que dessa geração veio Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, e que da descendência de Davi veio Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero concluir agora dizendo para você, eu não sei qual o momento que você está passando. Deus sabe por que Ele colocou essa palavra. Eu sei porque eu estava meditando a palavra, por que o Senhor falou comigo. Eu confesso que hoje nós temos aqui o pastor César, temos aqui o pastor Giovanni, o pastor Zé Pereira. Se eu pudesse, eu falava assim, hoje eu vou ficar quietinho aqui. Só que hoje, assim que a palavra de Deus falou no meu coração, eu sabia o que eu precisava ouvir. E eu sabia que hoje eu não podia fugir, eu tinha que compartilhar essa palavra. Talvez você está falando assim, mas hoje está tudo de bom. Que bom, que bênção. Agradeça a Deus, desfrute desse momento maravilhoso. Mas a adversidade, ela chega para todos um dia. E quando ela chegar, o que está dizendo aqui é, qual é a nossa postura? Nós vamos orar, vamos descansar e confiar no Senhor, ou vamos precipitar em decisões erradas, que pode levar a consequências difíceis? Muitas das vezes, então, e ainda assim, olha que Deus bondoso e maravilhoso, ainda assim, quando nós erramos e precipitamos, ainda não acabou a história. Deus, Ele sempre vai olhar, e há uma Noemi na família, e Ele tem algo preparado, para poder o quê? Mudar a história, quando a gente voltar da onde a gente errou, e depender dEle, Ele vai nos direcionar, e vai nos fazer entender que lá na frente tem algo melhor para mim e para a tua vida. E sabe por quê? Porque Ele nos colocou nesse mundo com um propósito, para glorificar o nome dEle. Então tudo aquilo que eu e você faz, não, tem um propósito maior, tem um propósito que Deus está querendo fazer a vontade dEle, mas na trajetória eu e você podemos desfrutar da bênção dEle. Então entenda, meus irmãos, o Senhor está cuidando de nós. É tempo de decisão, e muitas das vezes Ele hoje está dizendo, nós não devemos nos precipitar com as nossas decisões, mas possamos descansar nele. Se você está num momento difícil, descansa. Descansa como? Orando. Senhor, está difícil, a palavra foi ministrada, Senhor, eu já estou no meio da crise, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor, me direciona, Senhor, não deixa eu tomar a decisão errada, não deixa eu me precipitar, me direciona, Espírito Santo. Pode ter certeza que o Senhor vai nos direcionar para que a gente possa tomar a decisão certa. E se você ainda não está passando por uma situação difícil, mas precisa tomar uma decisão, continua debaixo dessa palavra, descansa no Senhor, ora, vai para tua casa, quando você estiver, ora, quando terminar aqui o culto aqui, estiver orando, ora, já apresenta o teu problema ao Senhor. Sexta-feira tem culto, ora. Pode ter certeza que o Senhor não nos deixa sem resposta, e Ele irá nos direcionar. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Quero convidar a igreja de pé. Eu repasso aqui para o pastor César, amém? Aliás, pastor Zé Pereira. Louvado seja Deus. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro